Amém. A paz a todos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã e mais um dia que o Senhor fez para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por mais uma terça-feira do transbordo, onde a tua igreja, Senhor, conta as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, muito obrigada, Senhor, porque com isso aumenta a nossa fé, nos dá a alegria, de, Senhor, de permanecer, de continuar, sabendo que o Senhor é o único digno de toda a honra e toda a glória. Pai, muito obrigada pelo que o Senhor já fez na vida dessa pessoa que vai contar, mas sabemos, Senhor, que o Senhor é presente em nossas vidas e que tudo seja para a glória do teu nome, Senhor. Queremos te honrar hoje, Pai. A tua igreja quer te honrar, Senhor, se alegrando, Pai, com tudo que está acontecendo, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. Continua abençoando, Pai, a tua igreja, abençoando, derramando as suas bênçãos. E eu só tenho a agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por esse dia de bênção, por esse dia de milagre, pela tua bondade em nossas vidas, Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor. Nós olhamos é para ti, Pai. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigada, Zita. Obrigada por estar comigo aqui todos os dias. Isso faz muita diferença na minha vida. Queridos, o transbordo de hoje me deixa com o coração como, hein? Batendo mais forte, porque além de ser uma amiga, é uma companheira, é uma irmã e eu posso chamar de mãe. É aquela que cuida de mim, é aquela que puxa minha orelha, aquela que está sempre falando, aquela que diz, ei, não vou guardar segredo, vou falar o que tem que ser falado, e é aquela que tem um ditado muito popular que pegou na minha vida e pode pegar na sua também. Quem não serve, não serve. Então vem para cá, Suzana Fonseca, minha amiga, minha companheira, como é bom ter você aqui transbordando conosco. Desde já, muito obrigada por aceitar estar aqui compartilhando o milagre de Jesus na sua vida. Então vem para cá, fala conosco nessa manhã, a sala é sua, queremos te ouvir. Amém. Olha, eu apertei aqui a câmera, mas não tá vendo, não. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos Oi. te ouvindo, Su, estamos te Tá, ouvindo sim. porque Não a consegue câmera abrir a câmera? a câmera não quer conseguir, não quer abrir para mim, não. Eu tô aqui com ela, mas ela não quer abrir. Não sei por quê, mas amém. Vamos deixando aí. Tati, vou pedir pra Tati me ajudar. Estou aqui na casa da Tati, gente. Graça e paz, é um privilégio, né? Estar aqui transbordando com vocês, porque a pastora me convidou e eu falei assim, ai meu Deus, falou o quê? Ela, ai, não tem muita coisa, realmente, né? 71 anos eu disser que não tenho o que falar, é uma covardia e até um pecado, né? Porque, assim, é grande, Deus é grande na minha vida, como é na sua, e, assim, eu tenho muito que agradecer, né? Pelos que me sabem que meu nome é Suzana, tenho 71 anos, faço parte do mesmo ministério que a pastora, Nova Família, sou sogra da Irmã Fonseca, que alegria, excelente. Mas então, vamos lá. Eu não tenho, é muita coisa, né? Muita coisa, eu vou tentar resumir, porque o tempo é curto. Mas eu, desde a minha infância, é, passei muitos pedaços difíceis, né? Nasci, me criei, cresci, me batizei, me casei no Centro Espírita de Umbanda. Não que eu frequentasse, mas era minha mãe e eu a seguia, né? Junto com meu pai. Criada naquele lar dessa forma, né? Sem conhecer Deus, sem saber de Jesus. Eu via falar muito distante, porque naquele tempo, como era considerado os Bíblia, então quando alguém via alguém passando na rua com uma Bíblia, eram os Bíblia, e muita gente até evitava, porque achava eles chatos, né? Então, era assim, muito precário, era, era um pouco assim, cristãos. Mas eu permaneci ali naquele lar, né? Passamos em barranco, meu pai é alcoólatra, muito alcoólatra, bebia muito, aborrecia muito a minha mãe, e por fim, não está aparecendo, né? E por fim eu não. Agora sim, minha filha chegou, a minha salvação. E por fim eu me criei naquele lar conturbado, né? Mas um grande é meu Deus, né? Pai nosso que é santificado, ele santificou, já conhecia desde o ventre, né? Ele me formou e me deu muita. Eu nem sei dizer a palavra certa, sabe? Mas eu sobrevivi. Eu só chorava, porque eu via minha mãe sofrer muito, né? Maltrato de bebida. Ele nunca bateu e nunca xingou. Aliás, ele xingava. Mas assim, não diretamente a ela, só palavrões.
E ali fui crescendo, crescendo, enfim, até que chegou quando eu tive a minha idade. Eu namorei um rapaz no centro de espírita que nós frequentávamos. Ele era muito possessivo, eu era novinha, 16 anos, 17. E aí acabei terminando, e a mãe dele falava que se eu não casasse, que eu não ia casar com ninguém, com um monte de maldição na minha vida, um monte de praga. Mas eu não sabia me defender, só dizia que eu não tinha medo. Pode fazer o que quiser, não tenho medo. Eu não vejo essas roupas aí, não sirvo a esse povo, então pode fazer o que quiser. Enfim, aí passou esses anos, eu fui trabalhando fora desde os 16 anos para ajudar minha mãe, e eu e meus irmãos. E quando eu fiz 18 anos, eu conheci o Sérgio numa empresa que eu trabalhava, que é meu marido hoje. E ali começamos a namorar. Sabe quando você começa a namorar uma pessoa? Eu saí de um namoro assim, um ano, conturbado, esquisita, sabe? Queria mandar em mim, tinha muito ciúme. Era uma coisa horrível. Eu já me lembro que naquele tempo eu tinha pavor dele. Eu falei, "Ih, sai pra lá." E aí apareceu o Sérgio, essa pessoa que muitos conhecem hoje, que é do mesmo jeito que era com 18 anos, calmo, bonzinho. Aí apareceu lá, começou a me namorar, minha mãe amou, né? Porque era aquela pessoa que muito boa. E aí fui namorando. Quando chegou nos meus 19 anos, 20 anos, minha mãe passou mal, nós socorremos e veio um câncer. Um câncer, e o médico deu 2 anos de vida, e tratando, ia muito nova, ia trabalhar, ia buscar aquela rotina. A situação dela piorou muito, e ela me chamou e eu sempre pediu que nós nos casássemos. Gente, eu não imaginava nem o que era um casamento. Eu namorava, entendeu? Era uma pessoa que tratava bem, eu namorava também, né? Namorava, mas falei, quando minha mãe falou, por favor, casa, que eu vou morrer, eu queria te deixar já com alguém. É aquela coisa de mãe, né? Que vê a filha casadinha, certinho, enfim. Eu amava muito, muito, muito minha mãe, assim, tudo pra mim era minha mãe, entendeu? Então eu falei, a gente é casar. Aí o Sérgio aceitou e partimos do casamento. Quando foi no final, né? Quando nós tínhamos 21 anos, no finalzinho, 22 anos, nós casamos no mês de maio. Mas até então, irmãos, eu frequentava o centro de experiência com alimento todo sábado, Sérgio obrigado, não gostava, era muito católico. Mas enfim, casei e dali para frente foi só a derrota, porque minha mãe estourou, a lua de mel, uma lua de mel que eu não considerava boa, porque eu tinha que voltar logo preocupada com a minha mãe, preocupada com, sabe, com o que podia estar acontecendo com ela. E aí, o que que eu fiz? Eu fui para a lua de mel no sábado, na terça-feira eu já queria vir embora, desesperada. Poderia vir até quarta, mas vim, e aí continuamos aquela peleja, aquela vida, e seguimos em frente. Aí eu, desliga não, está muito calor. Aí eu fui, me casei e tive que morar com ela. Nós tivemos que ter uma casa maior, porque eu precisava cuidar da minha mãe. Meus irmãos já haviam casado, meu pai não parava de beber, e eu me preocupei muito de morar com fomos, né? Sérgio você foi de bom grado, nós fomos, moramos. Então, aqueles de maio e novembro, ela veio a falecer no dia de finados. Nesse período, minha vida foi só cuidar da minha mãe, correr para o hospital, acordar de madrugada. Eu não tive assim, nem aquele momento de, sabe, de lua de mel, de adaptação, de nada, né? E continuava lá daquele jeito. Minha mãe morreu e aí seguimos em frente. E quando foi em janeiro do ano de 2023, e 2023, gente, desculpa. Quando eu estava com 23 anos, né? Eu casei em maio de 2022. Gente, eu estou trocando tudo, esquece o ano. Com 22 anos. Com 23 anos, engravidei em janeiro da Tatiana. Em setembro, ela nasceu. Outro desespero na minha vida, que eu chorava o luto, chorava porque ia ser mãe e não sabia cuidar, nunca tinha pego numa criança, não sabia fazer nada, nada, nada de criança. Eu comecei a me apavorar, mas seguimos em frente. Seguimos em frente, indo ao centro, continuava indo, e aquela coisa, enfim. Chegou setembro, ela nasceu, tive um parto muito difícil, porque era pélvico, ela com 3,650 kg, foi naquele hospital de Bom Sucesso, e os médicos não sabiam se um queria fazer cesárea, outro queria operar. Por fim, uma doutora falou que ia fazer cesárea e só confiava nela.
Eu era muito nova, mas era necessário, que o feto era muito grande. Eu falei, bom, eu confio, pode fazer, não tem problema. Mas aí você está na macumba, está lá no seu espírito, sei lá como é que é o nome, vai fazer o quê? Vai lá clamar pelos guias, lá pelo Corme Damião, porque ela nasceu 27 de setembro. Aí fiquei eu lá com o Corme Damião, com Mariazinha, pedindo ajuda. Enfim, Deus é misericordioso e bom, interviu, né? Não ouviu lá as minhas orações, graças a Deus, porque veio ela, porque nós sabemos que tudo é propósito de Deus. E aí eu vim para casa, sem saber pegar na criança, sem saber cuidar. Foram 15 dias de ensinamentos de uma cunhada minha, e dali para frente eu tive que me virar sozinha. Sendo que com 20 dias de nascida, o Sérgio dormindo, meu marido, ele teve um sonho, e nesse sonho ele acordou muito, sem explicação, acordou diferente, falou para mim, olha, eu tive um sonho, eu não consigo decifrar, mas a partir de hoje eu não fumo mais, estou me sentindo uma coisa muito diferente minha, eu não sei o que é, mas eu vou deixar mamãe chegar em casa e vou trabalhar. E foi trabalhar. E foi quando eu fumava também, né? Muito pouco, porque era menos que ele, porque tinha muito mais cuidado por causa da bebê. E aí ele chegou à noite e falou: Olha, eu tive esse sonho, conversei com um amigo meu da Bolsa de Valores, ele era operador de Bolsa de Valores, né? Trabalhava, ganhava seu dinheiro muito bem. E ele me disse o seguinte: Eu tive um encontro com Jesus. E agora ele mandou que eu procurasse um padre, um pastor, e contasse meu sonho para ver com que eu me definiria. E eu fiquei olhando para a cara dele, né? Teve um encontro com Jesus, como assim? Eu não entendia realmente nada de Jesus. Eu sabia que existia um Deus que eu ouvi falar. Eu nem, sinceramente, diante de Deus, eu não lembro nem se eu falava assim com Deus. Eu devia de gritar, meu Deus, que essa mania de todo mundo, tudo é meu Deus, né? Mas eu não tinha a menor intimidade. Enfim, e ele falou assim, domingo eu vou na igreja desse meu amigo, é lá no Meia, Igreja Batista do Meia. Vamos? Eu falei, vou nada. Eu tô com um mês de neném, era mais ou menos um mês. Não, mas eu vou, a gente vai, que eu não sei o quê, que eu vou chamar um táxi. E bababá, bababá. Eu falei assim, ai, meu Deus, não quero ir não, não quero ir não. Ih, igreja de Bíblia, de crente. Não, mas nós vamos, nós vamos, nós vamos. Aí eu peguei e fui, né? Fui de carro, fui porque ele estava assim tão diferente que nem eu estava reconhecendo. Aí chegamos lá na igreja, tá aquela pregação, eu com a coisa de amamentar, né? Cochilei mais do que ouvi o culto. E por fim, eu vi ele de mão levantada, abri o olho assim, de mão levantada, também levantei. Aí quando acabou o culto, o pastor chamou lá quem levantou a mão, você lá dentro. Aí ele falou com aquele grupo, né? Uma igreja de 3.000 membros, não. E aí eu lá dentro, ele falou, olha, acho que vocês aceitaram Jesus, e nós temos agora aqui uma salinha que vocês vão estudar, e dá aquelas explicações que, sinceramente, eu nem lembro, eu fiquei tão assustada, que eu falei assim para ele, no meio de todo mundo, eu falei, olha, eu não aceitei Jesus, não. Eu levantei minha mão, porque ele levantou, eu estava cochilando. Aí ele falou, ficaram rindo, falou, não tem problema, mas a senhora aceita? Eu falei, não, não, não aceito não, deixa eu... Aí, então, tá bom, a senhora fica tranquila, não é problema nenhum, estaremos orando pela irmã. Aí, tá bom, naquilo, viemos embora, quando a gente veio embora, eu, eu falei, olha, mas que isso, aceitar Jesus? Eu aceitei Jesus, eu me converti, hoje eu sou um novo homem, não sou mais aquele homem que bebia, que fumava, e babá, babá, e eu fiquei muito assustada, e fui levando, né? Chegou outro domingo, ele foi, aí eu já não fui, porque era muito, muito, muito difícil mesmo, né? Ter que arrumar criança, eu não tinha a menor atividade. Então, enfim, irmãos, ele se converteu ainda nesse sonho em setembro, né? A Valentina, não, em outubro. E eu tinha prometido a doce dia 25 de outubro para a família minha. Aí a coisa pegou. Porque ele não vai dar doce nenhum, porque isso tudo é demônio, porque isso tudo é isso, que é aquilo. O cara teve assim sabe, uma reviravolta. Eu falei, não, mas eu prometi, e eles prometem, não vai, não vai, não vai. Foi a única vez que ele ficou bravo, porque ele não permitiu. E aí eu fiquei muito triste, chorava, porque era aquilo que eu queria, né? Era aquilo que eu conhecia e não pude cumprir, né? Eu fragilizada, meu pai se metendo, dizendo que
que não era nada demais, que era só doce para criança, mas enfim. E aí, irmãos, fui tocando os dias, com menos de um mês dele convertido, e eu fui em algum lugar, não, não fui em algum lugar, eu acho que eu estava dormindo, eu nem lembro precisamente, mas ele foi e tacou fogo em tudo. Aliás, eu fui para casa de uma vizinha, que ia ajudar a olhar minha filha, e fiquei lá conversando um pouquinho. Ele vai lá conversar um pouquinho. Enquanto eu estava lá conversando, ele pegou tudo que era da minha mãe: os santos de barro, as guias, roupa, os banquinhos, tudo queimou. Fez uma fogueira, queimou. Quando eu cheguei em casa, quando ele me falou: olha, queimei tudo, acabou. A minha casa é uma casa limpa, não tem maldição nenhuma, não tem nada disso. Eu fiquei assim, desesperada, porque você queimou as coisas da minha mãe, se não tinha direito, enfim. Aí nós falamos lá no centro espírita que nós já não íamos mais. Eu nem liguei, porque eu nunca abracei aquilo assim como aquilo me fervor, não. Enfim. Aí ficamos, ele continuou indo para a igreja, e ele, naquele dia que se converteu, logo teve chamada para pastor, conversou com o pastor, a igreja pagou o seminário, ele rapidamente pediu demissão da Bolsa de Valores, porque ele se considerava mentiroso, que ali para poder ganhar dinheiro lá para os acionistas tinha que mentir, tinha que aplicar vários golpinhos. Ele pediu demissão e eu fiquei desesperada, que só eu que trabalhava, ele não trabalhava, ele Deus ia provendo ele, para faltar irmãos. Foi uma luta. Foi uma luta, né? E, enfim, mas eu sobrevivi. Ele sobreviveu, né? Porque era muito pior para ele, porque ele estava cheio de um fome e eu não tinha nenhuma. E aí, quando eu tive o Tiago, 5 anos depois dele convertido, é que eu fui me converter. Aí que eu fui aprender a conhecer um pouco mais de Deus, me interessei e prossegui. Enfim, prosseguimos e ficamos 8 anos nessa igreja, viemos para Campo Grande, o tempo passou, muitas coisas aconteceram. Cheguei aos 15 anos de casada e quis me separar. Dali de Campo Grande fui para São Gonçalo e eu estava muito, sabe, gente, eu tinha muita dificuldade em adaptação com ele, porque nós éramos muito diferentes. E apesar de eu estar convertida, eu não era transformada, né? E aí eu quis, meu pai doente, teve um derrame, sentado, doente, já começou a doença dele ali, mas mesmo assim eu avancei, peguei meus 3 filhos, meu marido, e vim para o Rio de novo, para Campo Grande, para a casa de um irmão, e ele ficou lá sozinho naquela casa, que ele desfez tudo, entregou a casa, e prosseguiu. Enfim, mas desde que eu me separei, ele não parava de ir na minha casa todo fim de semana, todas as festas, dia dos pais, dia das mães, aquelas coisas, né? E prosseguimos. E aí, até que um belo dia, depois de alguns anos, né, eu tive alguém, ele também teve namoradas, separado, eu tive uma pessoa só, mas nada dava certo, eu achava que era o amor da minha vida, mas não era nada, era tudo golpe. Enfim, aí eu falei para Deus mesmo, orei, falei, Senhor, tira da minha vida, isso não é para mim, isso não é para minha vida, eu tenho 3 filhos pequenos, eu preciso que meus filhos encontrem salvação. Me afastei da pessoa e fiquei sem ninguém, e aí, enfim, depois de muitos anos, eu também sem ninguém, e ele ficou doente, morava não tinha como se sustentar, morava numa imobiliária, tiveram que entregar a imobiliária porque faliu, e ele veio, pediu para ficar lá em casa até se recuperar. Os filhos pediram muito, eu falei, pode ficar, e está aqui até hoje, né? Graças a Deus por isso, porque os planos de Deus são maiores que o meu, né? E aí, enfim, gente, foi passando, e Deus foi restaurando a nossa, né, convivência, foi dando muito mais maturidade, mas nós ficamos realmente como amigos, como parceiros. Ele respeitou a minha decisão, até porque eu pedi muito lá atrás que se eu tirasse toda coisa da minha, toda aquela vontade de sexualidade, de qualquer coisa. Eu fiquei muitos anos, mas não tinha interesse, não tinha nada, não pensava, só queria trabalhar, cuidar dos meus filhos e orientar e ir para a casa do Senhor. Ia a pé, às vezes, não foi jeito de passagem, mas foi bem, foi muita luta. Enfim, eu cheguei, continuamos, vivemos, sobrevivemos, eu criando meus filhos com muito amor. Enfim, e aí chegou, meus filhos cresceram, né? Eles já estavam de novo conosco. E quando eu, aos 22 anos, quando fui em 2022, cheguei em 2022, gente. Não posso contar tudo, senão vai perder muito tempo. Em 2022, eu fiz aquele exame de rotina,
e estava com ferimento abaixo do meu seio, porque eu não usava sutiã, como não uso até hoje. Então, o atrito da mama com o corpo teve um ferimento. E dali a doutora pediu tomografia preventiva e eu pedi para ela pedir uma ultrassom, porque eu estava preocupada com aquele machucado. O resultado veio, a mamografia não deu problema nenhum, preventivo nenhum, e a ultrassom eu guardei. Como a Tatiana foi numa mastologista na época, eu marquei junto para a mastologista ler. Ela abriu e leu e falou: menina, você não abriu esse exame, está quanto tempo na tua mão? Falei: 20 dias. Ela falou: você está com câncer, está BRAD 5. Como que você não viu isso? Eu falei: não vi, não. Tá bom, mas aí o que é que eu faço? Aí ela: você vai ter que fazer isso. Ela apavorou Tatiana, meu filho, com uma correria só, de ficar muito nervosa. Eu, sinceramente, fiquei bem tranquila mesmo. O câncer se apavorou quando eu soube muita gente, mas em mim não. Aí quando eu fui para me tratar, a Tatiana já correu para o INCA, além do meu plano de saúde, fui para o INCA, cheguei no INCA com os exames já feitos, a doutora olhou e falou assim: olha, mas você também está com uma metástase de ósseo, junto com mama, e você precisa ser tratada. Se o plano de vocês cobriram esse remédio, que é o Cabociclib, você vai para o plano, porque aqui você só vai tomar um tipo de remédio lá, esse outro remédio vai te ajudar. Eu falei: tá bom, vamos no plano, prosseguimos no plano, enfim. Irmãos, eu nunca senti nada. Desde 2022 eu prossegui, não sentia nada. O meu ferimento foi passando, eu vou botar foto depois no grupo, fechou completamente e eu estou até hoje tratando no médico. A doença está totalmente controlada, mas eu nunca senti nada. Somente com Zometa, um remédio na veia, que é para minha boca. Ele disse que ia dar problema nas mãos e na boca. E eu perdi muitos dentes, estou aqui só com 3 dentinhos, que o Thiago todo dia manda eu escovar, não esquecer, só tenho esses. E esse lado direito meu ficou todo afetado, e agora eu vou voltar esse mês, já com nova radiografia, para ver como é que tá, porque ele ainda tem um ponto que me chateia bastante aqui. Mas eu nunca senti nada, nunca tive problema nenhum, foi tudo oral, então não precisei fazer químio nem rádio. E estou aqui prosseguindo. Deus tem me dado vitória e me deu, assim, 3 filhos maravilhosos que cuidam de mim, do pai, né? O pai agora com esse cognitivo afetado, mas ele continua sendo aquela pessoa que sempre foi boa, só está muito chatinho, muito teimoso, insiste muito nas coisas, né? E fala todas as notícias ruins da televisão que eu não quero saber. Mas, enfim, a minha luta hoje tem sido mais essa, porque eu preciso pedir a Deus graça, né? Para lidar com ele. E eu todo dia pego, todo dia me arrependo, choro e peço perdão e vou prosseguindo. E eu tenho sentido que eu tenho avançado, tenho melhorado no trato com ele, em ouvir, né, as coisas que ele fala e não ficar tão brava. Não peço mais para ele encher garrafa, as coisas que ele me ajudava, que ele encher uma garrafa, não peço mais nada disso, tudo eu faço para não ter que ficar ouvindo ele dizer não. Enfim, Deus me deu noras maravilhosas, e o meu último vou fechar com o Thiago, que namorou uma jovem 9 anos, eu já fazia planos para casar, ela dizia que não ia fazer nada, que não gostava, mesmo assim eu queria, achava ela uma ótima nora, mas 9 anos depois ele separou, ficou quase 3 anos sozinho. Aí conheceu uma outra moça que ele chegou de madrugada em casa, e eu falando com ele, ele não me atendeu, chegou mais 2 vezes. Na terceira vez eu falei: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida do meu filho, eu quero ele contigo. Aquilo que não for bom, afasta dele, ele sofreu um acidente, acabou com o carro do meu outro filho, mas ele ficou ileso, aquele namoro acabou. E quando foi no final do ano, de 2010, 2009, no dia 31, eu orei a Deus e falei, ela falou comigo, essa outra moça: não, não quero mais saber do seu filho, não, que diante de Deus, nós estamos aqui e tal, não quero. Blá, blá, blá. Então tá bom, então eu vou orar. Eu orei aquele dia, pedi: Senhor, manda uma pessoa, manda uma jovem, seja uma boa esposa para meu filho. 2009. Então, 2010, em fevereiro, eles foram para aquele encontro, né, do Cláudio Duarte, de casais. Ele falou: mãe, vou com uma moça. Aí eu já conheci a Mônica, porque eu fui para casa dela, que a Mônica não era convertida, mas era muito acessível ao Senhor. Tinha amigos que estavam inseridos no Ministério de Casais e sempre puxava ela. E eu fui e conheci a Rani lá de vista. E aí eu falei com o Thiago, aí quando ele voltou, ele falou: ih, mãe, bacaninha pra caramba, moça, que não sei o que, blá, blá, blá. Falei: tu deu um beijinho, selinho, seu selinho e tal.
Aí, quando foi outra semana, ele disse que ia encontrar com ela, ele falou que ela tinha um filho. Eu falei, Tiago, pelo amor de Deus, um homem não, na tua cola não. Ele, não, mas se preocupa não, que isso aí é mole, isso aí a gente vai tirar de letra. Enfim, olha lá, como os planos de Deus são maiores, né? A minha nora, hoje, que eu achava que ia ser minha nora, que eu amava, e era muito boazinha, e não era ela, nora, era a Irlande. Nossa, uma filha, uma mulher de Deus, eu nem gosto de falar que eu me emociono. E junto com ela veio essa família da Mônica, pessoas assim que a gente formou uma família só, e hoje está no mesmo ministério. Mas somos muito amigas, se entendemos muito, completamos uma outra, e Deus tenha se abençoado. E louvo a Deus pela minha vida, tudo que Deus tem feito, e gratidão somente a Ele, porque as pessoas falam, porque nós somos os escolhidos, nós somos sim, mas Deus ama todos. Ele vai lá e tira aquele que está lá no fundo do poço, aquele que está lá caminhando nas trevas, e traz para a luz. Ele fez isso comigo, e para terminar, através do meu marido, toda a família dele foi para Jesus. Ele era um novo convertido chato, puxava mesmo, dizia que é para o inferno. E são quase 50 pessoas na família dele, que todos eram macumbeiros, no Senhor. Falta muito pouco, deve faltar uns seis, mas esses já ouviram muitas vezes e a escolha deles ainda está fora. Mas eu louvo a Deus, gratidão a Deus por essa oportunidade, me perdoa pela minha fala, por causa dos dentinhos que eu não tenho, mas louvado seja Deus e obrigada a todos, amo todos vocês. Um beijo no coração. Amém. Ai, gente, olha, a Suzana, ou você ama, não tem outra opção. Louvado seja o Senhor. Um transbordo que daria uma Netflix, ela faz em 30 minutos e entenda se quiser. Mas o mais lindo desse transbordo, que eu fico assim completamente impactada, é a história que eu sempre ouço e que eu levo para a minha vida. Imagina você dormir, um homem que fumava, que bebia, que mentia, e acorda e fala: Eu tive um encontro com o Senhor, e a partir de hoje eu quero Jesus. Realmente é um liquidificador dentro de casa. E a gente faz parte dessa história, né? A gente vê isso tudo, a conversão dessa família inteira do pastor Sérgio, assim, servindo ao Senhor. E realmente nos aproximamos e somos uma única família. Foi lindo e é lindo conviver com a Suzana. Quando ela fala dessa doença aí que foi acometida, ela sempre falou minha não. Disseram que era dela, ela falava minha não. Nunca foi minha. Cada dente que ela arrancava, ela falava menos um dente. Mas daqui a pouco eu boto tudo no lugar. Então, quer dizer, com todas as circunstâncias ruins, para chorar, para murmurar, ela era uma pessoa que dava força para todo mundo. Eu lembro que ela teve essa notícia em 2022, se eu não me engano. Em 2023, ela fez um aniversário dela e foi toda a família. E quando chegou toda a família, ela falou: Tá todo mundo aqui porque tá pensando que eu vou morrer, né? Mas eu não vou morrer. E ano que vem eu tô aqui de novo. E tá aí de novo, comemorando aí as primaveras dela. Lucilê é bem pertinho, sabe do que eu tô falando. E a gente tem vivido assim as maravilhas do Senhor através da vida da Suzana. Ela é festeira, me ajuda em tudo, tudo que eu vou botar a mão na igreja, que eu falo, será que vai dar certo? Ela já vai dar, a gente vai conseguir. É uma incentivadora lá do Ministério Nova Família, da minha vida, da minha família. E eu louvo a Deus por ter pessoas assim, né? Não só a Suzana, mas toda a família dela. Do que a gente precisa, eles estão prontos, são servos de coração aberto. E eu louvo a Deus porque eu faço parte disso tudo. Então, a Suzana tem, assim, testemunhos maravilhosos que daqui a pouco ela vem contar mais um pouco. Mas louvado seja Deus, porque é uma mulher que resume, não gosta de enrolar e lança, pega a bomba. Você também pode ter um encontro desse com o Senhor, e louvado seja Deus pela vida da sua e pelas nossas vidas também. Deus maravilhoso! Então, bora que bora, eu quero orar aqui pela vida da Suzana. Você pode transmitir esse transbordo para outras pessoas também se maravilhar. O nosso Deus faz, e não importa como. O nosso problema é que a gente coloca Deus numa caixa
encaixa e ele é sobrenatural, ele age da forma que ele quer, no momento que ele quer e do jeito que ele achar melhor. E foi assim na vida da Suzana e nas nossas vidas também. Então, eu quero orar, a Su, já quero agradecer pela disponibilidade. Quando eu chamei, ela falou: vou sim. Falo sim, dou um jeito sim. Deus é maravilhoso. Senhor, muito obrigada por essa terça do Transbordo Sem Fim. Obrigada por a Suzana estar conosco, Senhor, nessa família, porque faz toda a diferença. Obrigada pelo bom humor, Senhor, que essa mulher tem, pela alegria do Espírito Santo que vem de ti e pela força e pelo vigor que o Senhor traz para ela todos os dias. Senhor, como é bom estar perto de pessoas que amam Jesus, estar perto de pessoas que têm prazer em estar com Jesus e como é bom ser amiga de quem é amiga de Jesus. Pai, obrigada por essa família. Sustenta o pastor Sérgio, todos os filhos, netos e toda a parentela da Su. Pai, ela vai fazer novos exames, mas nós cremos na cura da Suzana, Pai. Através do poder do teu nome, Pai, nós declaramos todos os dias que Suzana é curada, sarada, em nome de Jesus. Então, Pai, nos permita ter ela por muitos e muitos anos, porque ela é uma pessoa separada do Senhor para nos alegrar todos os dias. Continua conosco, Espírito Santo, abençoando toda essa casa. É o que te pedimos na manhã desse dia que o Senhor nos concede estar junto. Em nome de Jesus, amém. Beijo, família! Eu amo estar aqui, eu amo as terças do Transbordo Sem Fim, eu amo ouvir as maravilhas do Senhor através da sua vida. E Deus é lindo e que nos conceda tempo de qualidade para falar dele. Beijo no seu coração, obrigada, Lila. Daqui a pouco a gente transmite todo o transbordo da Suzana Fonseca. Beijo grande, família, até amanhã.